Olá a todos, todas e todes. Eu sou o Mister Sex e vocês escutam o Prepcast, o podcast mais transudo do Brasil. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental, as infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs. Para essa conversa, recebemos a doutora Bene, médica infectologista especializada em ISTs, e o professor Décio Pinto, sociólogo que pesquisa comportamentos de risco e cultura sexual no país. Então, começando com o professor Décio, qual é a idade mais vulnerável para contrair as ISTs e por quê? Bom, primeiramente, bom dia. Eu sou o professor Décio. As idades mais vulneráveis ao contágio de ST são os adolescentes e jovens adultos, apesar de representarem apenas um quarto da população sexualmente ativa no país. Então, quando a gente está falando de ST e de jovens, a gente tem que pensar em vários fatores, mas principalmente do lado biológico, a gente está falando sobre pessoas que ainda estão se desenvolvendo a parte imunológica. Então, uma imaturidade imunológica nos meninos e a zona de transformação no sistema reprodutor feminino nessa idade acabam acarretando num sistema um pouco mais enfraquecido comparado com pessoas mais velhas. Mas não é só isso. Essa vulnerabilidade se relaciona também ao comportamento sexual. Com a ascensão dos aplicativos de encontros, relações com múltiplos parceiros se tornaram cada vez mais comuns nessa faixa etária. Além disso, o uso inconsistente ou mesmo a ausência de preservativos continua sendo uma realidade preocupante para os jovens, principalmente quando os relacionamentos se tornam instáveis ou quando a confiança no parceiro. Além disso, outro ponto importante de se destacar é o kinsex, que consiste no uso intencional de drogas durante a prática sexual. Essa combinação provoca uma diminuição da percepção de risco, prolonga a atividade sexual e, consequentemente, aumenta a frequência de práticas desprotegidas. Isso não só eleva a probabilidade de transmissão de STs, como também envolve, em alguns casos, o compartilhamento de insumos, que são seringas e outras vias para o consumo de drogas, né? O que amplia o risco de contaminação por vírus como o HIV e a hepatite C. Portanto, quando olhamos para os fatores biológicos e comportamentais em conjunto, conseguimos entender por que os jovens são a população mais exposta. Mas, professor Décio, quando falamos em comportamentos de risco, do que exatamente estamos falando? Bom, estamos falando de práticas que aumentam significativamente a probabilidade de contrair uma IST. Isso inclui múltiplos parceiros sexuais, relações casuais sem preservativo, relações sob efeito de álcool ou drogas e situações de coerção sexual. O chemsex é um fenômeno que ilustra muito bem esse contexto. Além de reduzir a percepção de risco e levar ao sexo desprotegido, ele está associado à busca por múltiplos parceiros numa mesma ocasião, o que potencializa a rede de transmissão das infecções. No caso dos jovens, esse comportamento se soma a uma fase da vida marcada pela experimentação e pela curiosidade. Certo. Agora, doutora, os jovens hoje em dia têm conhecimento suficiente sobre ISTs? Não, e isso é um grande problema quando a gente está pensando em melhorar e aumentar a profilaxia das ISTs. Porque começa num conhecimento superficial e geralmente vindo de internet, conversas de amigos, que pode ser útil, mas ao mesmo tempo não são fontes extremamente confiáveis, até porque métodos de prevenção como a PEP e o PrEP não são tão difundidos assim, e o teste também segue tendo pouca adesão, por mais que tenha aumentado gradativamente nos últimos tempos com a vinda do autoteste. Mas que a população que é justamente afetada, que segue tendo mais risco, que são os jovens, tende a não fazer o teste ou faz só quando tem alguma recomendação médica ou já apresenta sintomas, por medo do resultado, por vergonha e também justamente por falta de acolhimento, estruturas que possam acolher essas pessoas, porque o Estado não investe muito nesses centros de acolhimento e de testagem. Enfim, que leva a cada vez mais a baixa adesão de teste de procura para prevenção mesmo. E pensando aqui, existe alguma peculiaridade no comportamento sexual brasileiro e no enfrentamento das ISTs aqui em relação a outros países do mundo? Sim, na verdade existe. Porque a cultura sexual brasileira é construída em torno de uma valorização positiva do corpo e dos prazeres sensuais, o que diferencia o Brasil com as outras tradições judaico-cristãs predominantes no Ocidente, que frequentemente associam o prazer sexual ao pecado. E essa valorização do prazer cria uma peculiaridade em que as campanhas baseadas no medo ou em discursos moralizantes dificilmente dialogam com os jovens. É muito difícil. Mas, no entanto, os estudos comprovam que as estratégias que reconhecem a busca pelo prazer e oferecem meios seguros para vivê-lo se demonstram mais eficazes. Quando a gente fala do chemsex, por exemplo, a gente precisa pensar em campanhas específicas que abordem a redução de danos e incentivem a testagem regular, em vez de simplesmente criminalizar ou condenar a prática. E
um antropólogo, sociólogo e sexólogo chamado Richard Parker, que é um americano que passou um tempo no Brasil, escreveu um livro e ele aborda bastante essa diferença da cultura sexual no Brasil. O nome do livro é Bodies, Pleasures and Passions: Sexual Culture in Contemporary Brazil. Adorei! E agora, para concluir, um bate-rebate rapidinho. Quais seriam as recomendações de vocês para políticas públicas para reduzir a vulnerabilidade dos jovens às ISTs? Primeiro de tudo, com certeza, é investir cada vez mais no SUS para ter um tratamento cada vez com maior qualidade e não só o tratamento, como também campanhas de conscientização. Além disso, é urgente expandir as políticas de educação sexual integral em todas as redes de ensino públicas, incluindo diálogo sobre prazer, consentimento e diversidade sexual, a fim de desmontar estigmas. Nós também deveríamos expandir as políticas de redução de danos a fim de serem reconhecidas como parte da saúde sexual. Uma perspectiva humana exige ver a saúde sexual como um direito humano e parte de uma pauta mais ampla de justiça social. Para fortalecermos a saúde sexual dos jovens e da população como um todo, é necessário combater desigualdades, como a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça e de classe, garantir recursos públicos aos órgãos e fomentar a participação popular nesse processo. Nós não podemos depender apenas de campanhas pontuais, precisamos de reformas estruturais que visem o bem-estar social. Obrigado aos dois, doutora Bini e professor Décio Pinto. Obrigado por você que nos ouviu aqui no PrepCast. Use e abuse da camisinha e até mais.